Olá, meu nome é Everson, sou psicólogo cognitivo comportamental. Obrigado por estar assistindo a mais este vídeo. E hoje vamos conversar sobre convivência com pessoas difíceis. Primeiramente, quero dar boas-vindas aos novos inscritos no canal. A sua inscrição é muito importante, assim como os comentários e as curtidas, porque isso faz com que o YouTube entenda que todo o conteúdo desse canal é relevante e ele acabe transmitindo isso para mais pessoas. Você tem que conviver com pessoas difíceis no trabalho, na escola ou até dentro da sua própria casa? Você escolhe algumas pessoas para estarem ao seu lado. E se você tem essa tendência de escolher pessoas que não têm nada a ver com o seu modo de vida e com os seus pensamentos, pode ser que alguma crença esteja ativada e isso tem que ser trabalhado. Mas existem situações em que você não escolhe a pessoa que está do seu lado. Essas situações podem ser na escola, no trabalho ou mesmo seus filhos. Você não escolheu seus filhos, eles nasceram. Um chefe difícil de se lidar, por exemplo, ele pode fazer com que um setor ou até uma empresa inteira acabe se desanimando para trabalhar, acabe diminuindo muito a produtividade. Essa situação é comum para você? Você já passou por isso? Você conhece alguém que esteja passando por isso? Talvez algumas pessoas tornem essa situação muito fácil de ser resolvida. Ignore tudo ao seu redor, faça o seu trabalho, afinal, isto é só um emprego. Você acha que isso resolveria? Você conseguiria agir dessa maneira? Mas você ainda pode ter alguns parentes que são difíceis de lidar. Mas essa situação ainda pode ser controlável também, porque você pode evitar um contato maior, você pode evitar um contato frequente, fazendo com que seu emocional não seja tão abalado também. Mas e se essa pessoa difícil estiver dentro da sua casa? Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, ou pode ser até um parente, um amigo que more com você. Então aqui agora vai uma pergunta. Qual a sua emoção, qual o seu sentimento quando você está próximo a essa pessoa difícil? Qual a sua reação? Talvez você possa responder, simplesmente eu vou embora, eu deixo de lado a pessoa. Mas e quando essa convivência é necessária? Qual o seu sentimento? E qual a sua ação neste caso? Pense em uma coisa, ser diferente, pensar diferente não quer dizer que está errado. Mas tudo bem, esse pensar diferente, essa ação diferente te atinge de alguma maneira. Então o que você faz? O que você pode fazer nessa situação? Quando essa situação está ocorrendo dentro de casa, algumas pessoas usam como fuga ou se enfiar demais no trabalho, sair de casa e ficar muito mais tempo trabalhando, gerando por isso algumas coisas também que não são legais, como eu falei no vídeo anterior. Algumas pessoas também acabam usando como fuga outros elementos, por exemplo, o uso de álcool, o uso de drogas. Mas tudo isso é uma fuga da situação que você não está sabendo lidar com ela. E você consegue perceber o que essa fuga significa? Essa fuga significa nada mais do que você não estar conseguindo lidar com a situação problema, você não está conseguindo lidar com aquela situação gerada com aquela pessoa difícil que está na sua convivência. A fuga é o ato de se afastar do problema. A situação problema não vai mudar, vai continuar a existir, você só se distanciou por um tempo. Acabamos de falar que algumas pessoas fogem para o trabalho para fugir dessa pessoa difícil. Mas e quando esta pessoa difícil está no seu trabalho, um local onde você acaba passando a maior parte do seu dia? O que você faz? Algumas vezes essa pessoa difícil está sendo difícil porque ela carrega algumas crenças que ela não conseguiu trabalhar e talvez ela nem saiba que exista, mas que você também não tem o controle sobre ela, você não consegue mudar essa pessoa. Você só consegue ter um controle e mudar a si próprio, e às vezes nem isso. Agora eu quero fazer um exercício com você. Eu quero que você tente lembrar de alguma situação onde você esteve presente com uma pessoa que, do seu ponto de vista, é uma pessoa difícil. Lembre bem dessa situação, o que estava acontecendo, onde você estava. E eu quero que você tente sair dessa situação e enxergar tudo de uma maneira como um espectador. Até você vai enxergar como se fosse uma cena de um teatro. Toda aquela situação que estava ocorrendo e você de fora. Você consegue agora entender alguma coisa
que você não via estando lá dentro, tanto daquela pessoa difícil quanto de você mesmo? Alguma situação que tenha ocorrido anteriormente ou algum sentimento que pode estar ali que você não tenha percebido porque você estava inserido naquela situação? Você consegue chegar em alguma conclusão agora olhando de fora? E agora que você fez isso, eu quero cutucar um pouco você. Será que a pessoa difícil naquela situação não é você? Será que não existe ali uma crença em você que está fazendo enxergar aquela pessoa como sendo uma pessoa difícil e como sendo uma situação difícil? Mas a crença disfuncional está dentro de você? O que aquela pessoa difícil tem que te atinge tanto? Será que há algum jeito que ela tem que de repente você também tenha e você não concorda, mas você consegue enxergar nela e acaba não enxergando em você? Será que há alguma coisa que ela possua em termos de personalidade que você gostaria de ter e você não tem e de uma certa maneira você acaba enxergando aquilo como ruim? Uma dica para você lidar com pessoas difíceis é fazer aquele exercício, tentar enxergar a situação olhando de fora e tentar entender se você não está com uma crença ativa que está te fazendo não ficar legal naquela situação. E se isso for verdade, o que você pode fazer para mudar a sua visão em relação àquela pessoa ou àquela situação? E mais uma coisa, se eu falasse para você essa situação, se eu estivesse inserido nessa situação, qual a dica que você me daria para lidar com essa pessoa? Eu acho que meus vídeos acabam te trazendo até mais perguntas do que respostas, né? Não só esse, como os outros anteriores também. Mas eu quero que você consiga enxergar diversas situações de uma maneira diferente. Enxergar situações de maneiras diferentes. Sair um pouco daquela caixinha que nós estamos acostumados a viver e enxergar de outras maneiras, de outros lados, para entender se realmente aquela situação, aquela pessoa, aquilo lá está fazendo mal pra gente. Mas por quê? Por que isso me afeta? Por que isso te afeta? Escreva aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já passou por situações assim e se você conseguiu sair delas, escreva pra gente como você conseguiu também. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Você sabia que você consegue compartilhar esse vídeo até pelo WhatsApp? Se você entrar lá na opção de compartilhamento, você consegue enviar ele para o WhatsApp para alguém que você ache necessário. Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, muito importante, e ative o sininho para você receber sempre quando um novo vídeo sair no ar. E não esqueça, se tiver algum assunto que você quer ver em vídeo, escreva aqui nos comentários, que pode ser que eu faça um vídeo com o seu tema. Este e um outro que eu estou preparando são assuntos que foram sugeridos por pessoas como você que assistem o canal. Até mais!